Homens estão comprando a masculinidade e isso está começando a ficar esquisito. Na verdade, sempre foi uma coisa muito esquisita, tá? Esse aspecto de você precisar performar para ser um homem, seja um homem de valor, esse tipo de conteúdo é extremamente esquisito. E sempre foi, sempre vai ser, tá? Esse é um ponto importante. Eu vejo bastante gente homens no caso, né? Porque é principalmente o nicho que eu sigo, né? É difícil eu falar, por exemplo, do nicho feminino, porque, bom, eu não sou mulher, eu não assisto canais femininos que fazem conteúdo para mulher, então é mais difícil opinar. Mas eu vejo bastante, e sempre vi na internet, principalmente no Brasil, lá fora talvez um pouco menos, mas uma necessidade de você performar ser homem porque você não sabe o que é. E é muito fácil você simplesmente culpar esse tipo de pessoa e julgá-las, né? Porque realmente é um negócio muito esquisito e é algo que é meio zoado, sabe? É zoado. Você vê esses cursos de PUA, que ensinam sedução, esse tipo de coisa, é zoado. Só que é muito mais difícil você pensar no motivo que isso ocorre e realmente tentar ajudar essas pessoas, sabe? Entender a situação que elas estão e tentar entender o motivo. Quase caí. Tentar entender. É difícil fazer isso falando, tá? Entender o motivo que leva elas a consumir esse tipo de conteúdo e se influenciarem, tá? A gente tem um problema muito grande no Brasil, que é o abandono familiar. E por parte de pais, sabe? Por parte de pais. Pais que abandonam famílias. Isso é um problema sério, porque você cresce sem uma referência masculina em casa e isso vai ocasionar você vários problemas. Vários problemas. A gente consegue ver em pesquisas, não sei porque eu troquei de lado, sendo que era só trocar o pé, mas tá bom. A gente consegue ver em pesquisas que lares sem pais têm muito mais chance da criança virar um criminoso, por exemplo. E esse problema familiar é um problema seríssimo, seríssimo. Que não é nesse vídeo que eu vou tentar dar uma solução. E nem cabe a mim, eu acho. Ainda não estou na vida pública, talvez um dia esteja. Mas esses jovens, porque, vamos falar a verdade, normalmente quem consome esse tipo de conteúdo ou é jovem ou é adulto nerdão, né? Se me permitem falar dessa forma. Nunca é uma pessoa mais velha que já tem família. Se você assiste e tem família, você é um nerdão. Mas... difícil isso. Deixa eu tentar mais uma. Aí, foi. Então, essas pessoas crescem sem ter, por exemplo, um pai ou uma figura paterna dentro de casa, sabe? Às vezes, cara, o tio, o avô ou algum familiar assim exerce uma posição paterna muito interessante e você tem que ser muito grato se você tem um avô ou um tio que se comportou como um pai para você. Porque ser o pai ou uma figura paterna é um papel bem pesado. Não é simplesmente você prover, sabe? É algo bem pesado. E se você teve, poxa, agradeça todos os dias. Porque muita gente no Brasil cresce sem essa influência. E às vezes essa influência pode ser um professor, pode ser qualquer tipo de pessoa. Nossa, fiquei até ofegante já fazendo isso daqui. Qualquer tipo de pessoa. E é muito importante você agradecer ela, porque, cara, é uma situação difícil e essa pessoa provavelmente salvou você de entrar nesse tipo de nicho. Salvou você de condenar a sua vida a ser um bobo, né? Não tem outra palavra pra isso. Um bobo. Então agradeça, sabe? Agradeça. Mas voltando que eu dei uma baita volta. Esse tipo de conteúdo é visto principalmente por essas pessoas. E essas pessoas consomem esse tipo de conteúdo porque elas não têm uma figura paterna em casa. Elas não tiveram um exemplo de pai. Às vezes tiveram um pai, sabe? Não tô falando isso. Ótimo você ter um pai. Mas não tiveram um exemplo de pai, uma figura paterna. E até os que tiveram pai, eu falo a maioria, não teve. Porque a maioria, vamos falar a verdade, o seu pai tinha que se matar de trabalhar, passava mais de 12 horas no serviço, chegava cansado. Fora de casa, 12 horas fora de casa. Chegava cansado e não tinha... Cara, não tinha, e talvez ele não teve um pai presente, então começa a se perpetuar um ciclo, né? E é uma coisa muito triste, e é um problema civilizacional que a gente tem nessa época, e a gente tem que resolver isso de alguma forma, sabe? Não cabe a mim, cabe aos políticos, mas eu vejo muito pouca proposta nesse âmbito. Ainda mais em época de eleição, não tem nada falando sobre os problemas ocasionados por essa ausência paterna, que é esse tipo de conteúdo, sabe? Eu vejo muitas mulheres reclamando, poxa, esses conteúdos masculinistas são machistas, tá?
Podem até ser, não vou entrar no mérito disso, mas será que, vamos mais a fundo, por que esse conteúdo existe? Será que não é para suprir algo que o garoto deveria ter recebido na adolescência, na infância, que é essa influência de um homem mais velho como mentor? Tem na Odisseia, né, a figura do mentor, mentor, né? É que fala mentor para dar uma diferenciada da palavra mentor, que guia o Telêmaco. E é tão importante essa figura que ela aparece em várias obras clássicas, porque é uma constante na vida. Você precisa ter um mentor. E se você não teve na infância, você vai buscar um externo e talvez essas pessoas se aproveitem. Sabe, o cara que está produzindo conteúdo masculinista vê que tem essa necessidade e produz exatamente para essas pessoas que são pessoas carentes dessa figura, e ele consegue preencher um vazio nelas, consegue dar um sentido e consegue ensinar eles realmente uma coisa que eles não aprenderam. Tipo, poxa, você não aprendeu com o seu pai como interagir com uma garota porque você não teve pai, cara. Onde você vai buscar essa figura? Você não teve um pai que respeitava sua mãe? Onde você vai buscar essa figura? Sabe, você vai buscar externamente, você vai encontrar essa figura externa nesse tipo de pessoa da internet, que pode ser uma pessoa boa, pode ser uma pessoa bem intencionada, mas pode ser uma pessoa ruim também. Então, essa necessidade de você comprar coisas e para performar ser, eu compro um relógio, compro um carro, agora sim eu sou homem, isso é muito vazio, é uma coisa material, não é o de fato que faz você ser homem. Ser homem é uma coisa muito mais essencial. É até difícil definir num vídeo de 10, 20, 30 minutos o que seria ser homem, porque é algo que a humanidade sempre se debruçou sobre esse tema, e temos vários livros escritos, né? Temos a famosa frase confortar e ouvir. Se não me engano, Davi fala para Salomão fala para Davi, que tem na Bíblia. Então é um tema recorrente. Você precisa ser homem e você precisa ter homens fortes para guiar uma sociedade. E esse é um problema principalmente causado pelos próprios homens. Essa é uma conclusão dura se a gente for pensar, porque, poxa, é muito fácil falar, não, as mulheres hoje em dia são difíceis. É difícil uma relação hoje em dia, sim, de fato, mas quem é o culpado? É muito fácil você falar, nossa, essa geração atual é um lixo, beleza. Muito fácil falar isso. Mas quem é o culpado? É muito difícil você falar, sou eu o culpado. A minha geração é a culpada. Isso é uma coisa extremamente difícil de você fazer, e é extremamente difícil de falar que é a culpa das mulheres estarem difíceis e de homens terem que buscar esse tipo de influência externa e terem que performar isso de ser homem, e que se dá diferente, né? Um homem de esquerda performará ser homem de uma maneira diferente do homem de direita. O homem de direita será por meio dessa bolha masculinista, o homem de esquerda vai ser com álbum do Chico Buarque, esse tipo de coisa, buscando essas influências. E isso se dá por culpa dos homens, porque grande parte, não tem como negar, das mulheres ali, após a Revolução Industrial, passaram para a família nuclear, e a família nuclear é uma merda, né? A família nuclear não funciona, não dá certo. E ela ocasiona esse tipo de problema, que é uma família desestruturada, porque você não tem uma rede de apoio, você começa a se distanciar, começa a morar num cubículo longe da sua família que eu falo, seus pais, sua mãe, sua avó, e você começa a ficar mais suscetível, mais vulnerável a agressões, porque você perde o contexto da família expandida, e isso é péssimo para as relações, sabe? Você começa a ter uma sociedade mais individualista, que as pessoas simplesmente não ligam, sabe? Poxa, antigamente você tinha tanto contato com os seus vizinhos que você conseguia, por exemplo, aconselhar, receber um conselho de um amigo que vê a sua existência ali como não só um produto, porque hoje em dia a gente tem muito conselho na internet, mas se o conselheiro da internet, ele vê você apenas como um número. Às vezes ele não tem uma noção, ou até tem, né, mas ele tem má fé, de que ele pode influenciar você a fazer coisas que vão salvar sua vida, coisas que vão salvar sua alma. Às vezes ele só quer se aproveitar de você e você cai nisso porque você é suscetível a isso, né, cara? A gente vive num mundo que é extremamente conectado e não só você está suscetível a isso, como outras pessoas externamente a você. E esse é um problema civilizacional que a gente vai ter que se debruçar. Essa necessidade de preencher essa lacuna do que é masculinidade. E isso já existe há muito tempo, essa performance de masculinidade. Por exemplo, um bem fácil de achar é a briga de torcida, que existe faz muito tempo, mas é uma maneira dos homens se sentirem homens. E não é muito fácil julgar, como eu falei, mas e a solução? A solução é extremamente difícil, e se você tem uma ideia de solução, deixa nos comentários para a gente começar um debate, começar essa conversa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É um vídeo, acho que foi legal, tá? Um vídeo mais diferente do que tem no YouTube. Vejo você na próxima e tchau, tchau.